Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro dessa segunda-feira. Vamos começar mais uma semana na presença de Deus, na esperança de dias com boas surpresas e novas oportunidades. Que sejamos gratos por mais um dia de vida, um dia de bênção para nós. É uma alegria ter você junto com a gente nesse programa que une a oração, a fé e a informação. E eu te convido agora a pegar o telefone e a ligar para nós no 62 3506 9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. Os nossos atendentes estão prontos para acolher o seu cadastro e enviar a carta mensal do Padre Robson aí para sua casa. E desde já eu convido você a rezar e a refletir conosco, permanecendo com a gente nesse programa que é feito para você. Hoje, dia 18 de novembro, dia em que a Igreja celebra os beatos Domingos Jorge, Isabel Fernandes e Inácio. Durante o nosso programa, nós vamos rezar a oração pedindo sua intercessão e conheceremos um pouco mais de sua história. Hoje teremos um Santo Café muito especial com Gabriele Alves Pereira. Ela é conselheira tutelar. A gente vai conversar sobre o Dia do Conselheiro Tutelar, que é celebrado no dia de hoje. Então já deixe sua participação nas nossas redes sociais e também as suas dúvidas sobre esse assunto. E segunda-feira é dia de bênção do trabalho aqui no programa Pai Eterno. Nós vamos pedir as bênçãos para todas as intenções que você traz aí no seu coração. Esse é o programa Pai Eterno que só está começando. Agora é momento de acolhermos Thalita Carvalho, você e todos os nossos irmãos e irmãs que já estão ligadinhos, desejosos de participar do nosso programa. Um bom dia, um bom programa. Bom dia, Padre Wellington, e também a você que já participa conosco nas nossas redes sociais, Facebook, também Instagram. Já estou com o celular aqui ao lado, acompanhando as postagens que vocês já estão fazendo aí, até mesmo antes do nosso programa começar. Que nosso programa seja abençoado, assim como a nossa semana, Padre Wellington. É isso mesmo, então a gente vai estar unido aí durante esse programa abençoado, abrindo a semana para as bênçãos do Pai Eterno. E eu convido você agora também a entrar nas suas redes sociais, a deixar sua manifestação, sua mensagem, para que seja registrada aqui no nosso programa. Momento de oração, momento da gente rezar e de entregarmos o nosso programa nas mãos do Divino Pai Eterno. Eu convido você para que junto comigo faça esse momento de prece e de oração, para que possamos colocar no coração do Divino Pai Eterno todas as nossas preces, os pedidos e os agradecimentos que temos para esse momento de oração. É momento de sintonizarmos o nosso coração com Deus, permitindo que Ele faça verdade a sua palavra em nossa vida. E por isso eu convido você, no início desse dia, no início desse programa, a rezar comigo, suplicando as bênçãos do Pai Eterno. Divino Pai Eterno, começo esse dia e essa semana agradecendo pela oportunidade de estar diante de Ti mais uma vez. Hoje tenho a chance de vencer e continuar seguindo em frente. Que possa ser um dia com menos reclamações e mais gratidão. Obrigado pelo fim de semana de descanso, de renovação. Que a tristeza e o desânimo não tenham espaço nos meus dias. Peço a vossa proteção, Pai Eterno, e peço também por uma semana abençoada. Amém. Convido você a pegar sua Bíblia, cartilha de oração, para juntos rezarmos o Evangelho
do dia de hoje. Então abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmola. Ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem pena de mim. Jesus então parou e ordenou que o trouxessem até junto dele. Quando chegou perto, Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu recupere a vista. Jesus disse-lhe: Recupera a vista, tua fé te salvou. No mesmo instante, recobrou a vista e seguia Jesus glorificando a Deus. E todo o povo, ao presenciar isto, pôs-se a louvar a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus encontra-se em viagem rumo a Jerusalém, deixando atrás de si Cesareia de Filipe, ao norte da Galileia. Como nunca perdia um só segundo, nem uma oportunidade, ele aproveitará esse percurso para ir instruindo seus discípulos, a fim de torná-los aptos à grande missão que lhes caberá, uma vez fundada a Igreja. Ao iniciar-se essa caminhada, uma grande multidão se junta aos discípulos, sempre desejosa de assistir a mais algum milagre ou de ouvir as palavras maravilhosas e transbordantes dos lábios do Mestre. Como primeiro ato desse trajeto está a cura de um cego. Quanto ao lugar onde se teria dado ao milagre, as explicações são bem diversas, visam fazer uma aproximação entre os evangelistas, concluindo em favor de um único acontecimento. Quase nunca faltam a essas cenas evangélicas os aspectos carregados de cores, característicos do Oriente. Os costumes marcados por um temperamento borbulhante e nada retraído se refletem tanto na atitude do cego Bartimeu como na reação da multidão contra os gritos dele. A cegueira, quer seja física, quer espiritual, é um mal indolor. A perda da vista, apesar de nos impedir de nos guiarmos nos espaços físicos, segundo nossas próprias deliberações e usando de nossa autonomia, inclina-nos à humildade e à submissão aos outros, a confiar no auxílio do próximo. Por isso, quando bem aceita, ela pode ser um excelente meio de santificação. Muito pelo contrário, a cegueira espiritual priva-nos de elementos fundamentais para a nossa salvação, como são as misericórdias que desprezamos e nos fazem correr terríveis riscos, enquanto acumulamos em nosso coração, muitas vezes, uma visão deturpada de Deus. Senhor, que eu veja deve ser o pedido de quem está imerso na tibieza e, sobretudo, de quem é cego de Deus. Bartimeu não pediu a fé porque já a possuía. A sua cegueira era simplesmente física. Examinemos nossas necessidades espirituais e peçamos tudo a Jesus. Sem duvidar, aguardemos até mesmo o milagre, pois Ele nos assegura:
tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. O número dos que sofrem de cegueira física no mundo é insignificante em comparação com cegos espirituais. A cegueira de coração atinge uma quantidade assustadora de pessoas em nossos dias. A fé vai se tornando um privilégio de minorias. Há cegos não só nos caminhos da salvação, mas até mesmo nas vias da piedade. Estes levam uma vida pseudo-tranquila, submersos nos perigos da tibieza, cometem faltas, mas conseguem muitas vezes, através de inúmeros sofismas, adormecer suas consciências, não experimentando mais os benefícios daquele momento de arrepender-se. Confessam-se por pura rotina, comungam sem dar o valor devido à substância do sacramento eucarístico, rezam sem a devoção e, quem diria, há cegos entre os que abraçam o caminho da perfeição, mas deixaram de aspirar a ela, contentando-se com uma espiritualidade medíocre. Eles nada fazem para atingi-la, procurando-a onde ela jamais se encontra. Enfim, para não ser cego de Deus é preciso ser puro de coração. Uma das principais causas da cegueira de nossos dias é a impureza. Nosso Senhor, no Sermão da Montanha, nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não se trata exclusivamente da virtude da castidade, mas muito da reta intenção de nossos desejos. Tanto uma quanto a outra vão se tornando raras a cada novo dia. Nesta era de progressiva cegueira de Deus, são essas algumas das razões pelas quais a humanidade necessita voltar-se urgentemente para a Mãe de Deus, apresentando-se por meio dela ao Divino Redentor o mesmo pedido de Bartimeu: Senhor, que eu veja. Esse é o nosso pedido hoje. Diante de tanta cegueira espiritual que esse mundo enfrenta, nós pedimos a Jesus: Senhor, que eu veja. Vamos agora pedir a intercessão daqueles que já contemplam a face do Pai Eterno. Dia 18 de novembro é dia dos Beatos Domingos Jorge, Isabel Fernandes e Inácio. Domingos Jorge, muito jovem, partiu para a Índia, onde combateu pela fé e pela pátria. Aventureiro por natureza, empreendeu viagem para o Japão, onde nesse tempo reinava a perseguição furiosa. Todos os missionários eram mortos, e mortos também todos aqueles que os acolhessem em suas casas. Apesar de todos os riscos, não quiseram os missionários estrangeiros abandonar para os instruir, animar e lhes administrar os sacramentos. Domingos Jorge, membro da Companhia do Rosário, casou com uma jovem japonesa, a qual o missionário português, padre Pedro Gomes, 8 dias após o nascimento, deu o nome de Isabel Fernandes. Vivia esse casal, modelo de amor a Deus, na paz e na felicidade, perto da cidade de Nagasaki. Por bondade e piedade, receberam em sua casa 2 missionários jesuítas, e naquela noite, era o dia da festa de Santa Luzia, o governador de Nagasaki ordenou que fossem presos os 2 missionários, juntamente com Domingos Jorge. Após 1 ano de prisão, foram condenados à morte. Domingos Jorge, após escutar a sentença, pronunciou estas palavras: mais aprecio eu esta sentença do que me fizessem, Senhor, de todo o Japão. Em 1619, Domingos foi amarrado ao poste no chamado Monte Santo de Nagasaki, onde tantos cristãos deram a vida por Deus, e ali, juntamente com outros mártires, rezando a oração do credo, Domingos foi queimado vivo.
Passados 3 anos, na manhã de 10 de novembro de 1622, o Monte Santo de Nagasaki, regado com o sangue de tantas centenas de cristãos, apresentava um aspecto solene e comovedor. Mais de 30.000 pessoas esperavam para assistir ao grande martírio, isto é, a morte de 56 filhos da Santa Igreja Católica. Entre eles, encontravam-se Isabel Fernandes, de uns 25 anos de idade, viúva do Beato Domingos, e seu filhinho Inácio, de 4 anos. Isabel, antes de ser degolada juntamente com seu filho, Inácio, exclamou: "De todo o coração ofereço a Deus as 2 coisas mais preciosas que possuo no mundo, a minha vida e a do meu filhinho." Domingos, com a esposa Isabel e o filho Inácio, foram beatificados pelo Papa Pio IX em julho de 1867. Vamos juntos então rezar pedindo a intercessão destes beatos da Igreja. Ó Deus, ao comemorarmos a paixão dos mártires Domingos Jorge, Isabel Fernandes e Inácio, dai-nos a alegria de ver atendidas nossas preces para imitarmos sua firmeza na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Beatos Domingos Jorge, Isabel Fernandes e Inácio, rogai por nós. É momento de interagirmos com você que já deixou sua mensagem em nossas redes sociais, antes mesmo que o nosso programa começasse. Thalita, vamos registrar a participação dos filhos e filhas do Pai Eterno. A participação de agora é da Adriana Santos. Ela escreveu aqui no nosso Instagram, que é de Sorocaba, em São Paulo, e pede oração para que ela consiga engravidar. Pede ainda oração para a Milena, que está internada na UTI. Que o Divino Pai Eterno restaure a saúde dela e a cure de toda a enfermidade. Adriana, estaremos aqui em oração, então, para que o seu sonho, de ser mãe se realize, e também estaremos rezando pela saúde aqui da Milena. A Márcia Castro também participou do nosso Instagram, agradecendo ao Pai Eterno pela oportunidade do fim de semana maravilhoso que ela teve em Trindade. Consegui assistir o Palavra do Pai com o Padre Robson de Oliveira, assisti à missa com o Padre Natalino, Padre Wellington e Padre André. Momentos de muita oração e fortalecimento da nossa fé. A Márcia é de Brasília, no Distrito Federal, disse que logo dará o testemunho dela e estaremos esperando, viu, Márcia? E já agradecemos a sua presença no fim de semana aqui na nossa capital da fé de Goiás. E ainda a Hébia Xavier, de Quixadá, lá no Ceará, escreveu agora há pouco também no nosso Instagram, pedindo pela restauração do casamento dela, que o marido dela possa voltar para casa. Estaremos aqui em oração também por você e pela restauração da sua família, Hébia. E ao longo do nosso programa, vamos lendo aí mais participações. Vamos pedir a graça, a bênção de Deus para todos os filhos e filhas durante todo esse programa, registrando seus pedidos, seus agradecimentos durante esse momento de oração, de fé, de informação. Agradecendo também a você que enviou para nós a matéria de oração para que nós pudéssemos rezar. Você que enviou a resposta da carta do Padre Robson aqui para a família Filhos do Pai Eterno. Muito obrigado por você fazer parte dessa família de amor. Você que liga para nós no 62 3506 9800 ou acessa o nosso portal e toma a decisão de fazer parte da família Filhos do Pai Eterno. Chegou o momento de informação e notícia aqui no programa Pai Eterno. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou nesse domingo, dia 17 de novembro, a campanha para a evangelização. O cuidado com o anúncio da palavra, com os pobres e com as comunidades são os eixos centrais da ação desse ano, que tem como lema "Cuida dele", a frase presente na parábola do bom samaritano, narrada no Evangelho de Lucas. A campanha, segundo o padre Patrick Samuel Batista, secretário executivo de campanhas da CNBB, é um convite à Igreja no Brasil no período do Advento e convida à reflexão de como o Natal de Jesus
inspira o compromisso dos cristãos no cuidado. Por isso, a inspiração samaritana. O objetivo da campanha para a evangelização é motivar os fiéis a participarem efetivamente da missão da Igreja, por meio do testemunho de vida, de ações pastorais específicas e da garantia de recursos para a ação pastoral. Compositores, letristas e músicos instrumentistas de diversas regiões do Brasil estiveram reunidos em São Paulo no último fim de semana para estudar e trabalhar sobre música litúrgica, com foco no tempo da Quaresma e Semana Santa. O encontro é organizado pelo setor de música litúrgica da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. São trabalhados no encontro a promoção, o acompanhamento, a formação e o desenvolvimento litúrgico-musical de compositores e letristas, oferecendo subsídios de conhecimento e técnicas de composição com as competências requeridas de um grupo comprometido com a referida música no Brasil. Com o encontro, a comissão também estimula os compositores e letristas a se tornarem multiplicadores em suas regiões, auxiliando as comunidades no Brasil, a fim de que possam cantar uma música que lhes ajudem a vivenciar os mistérios pascais, força propulsora da música litúrgica presente e celebrada nos diversos momentos do ano litúrgico. E aqui no programa Pai Eterno você fica por dentro das principais notícias da Igreja Católica, do Papa Francisco. Vamos conferir a participação do correspondente da TV Pai Eterno em Roma, Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana a todos vocês. Os pobres são preciosos aos olhos de Deus, porque não falam a linguagem do eu. Palavras do Papa Francisco durante a Santa Missa ontem na Basílica de São Pedro, por ocasião do 3º Dia Mundial dos Pobres. Durante a homilia, na presença de 1.500 pessoas necessitadas, Francisco cita o Evangelho de Lucas, no qual Jesus, falando do Templo de Jerusalém, diz que não ficará pedra sobre pedra. Mas por que profetiza que esse templo, ponto firme nas certezas do povo de Deus, cairia? Francisco procura respostas nas palavras de Jesus. Ele nos diz que quase tudo passará, quase tudo, mas não tudo. Segundo as palavras de Jesus, a desmoronar-se, a passar, são as coisas penúltimas, não as últimas. O templo, não Deus. Os reinos e as vicissitudes da humanidade, não o homem. Em seguida, Francisco fala sobre 2 enganos que nos fazem desviar de Jesus para não ficarmos nas coisas penúltimas. O primeiro, a pressa. A pressa, esse tudo e imediatamente não vem de Deus. Se nos afadigarmos pelo imediatamente, esqueceremos o que permanece para sempre. Seguimos as nuvens que passam e perdemos de vista o céu. Pois atraídos pelo último alarido, deixamos de encontrar tempo para Deus e para o irmão que vive ao nosso lado. Como fazer para evitar isso? Como antídoto à pressa, recorda Francisco, Jesus propõe a cada um a perseverança. A perseverança é avançar dia a dia com os olhos fixos naquilo que não passa, o Senhor e o próximo. O segundo engano que nos faz desviar de Jesus, diz o Papa, é a tentação do eu. Ora, o cristão, dado que não procura o imediatamente, mas o sempre, não é um discípulo do eu, mas do tu. Porém, observa ainda, e como se distingue a voz de Jesus? Muitos virão em meu nome, diz o Senhor, mas não devemos segui-los. Temos que encontrar os que falam a mesma linguagem de Jesus. A linguagem do amor, a linguagem do tu. Não fala a linguagem de Jesus quem diz eu, mas quem sai do próprio eu. Recordando a todos como servir, o Papa recorda os pobres. Os pobres são preciosos aos olhos de Deus porque não falam a linguagem do eu, não se aguentam sozinhos, com as próprias forças, precisam de quem os tome pela mão.
E então o Papa convida, quando os ouvimos bater às nossas portas, podemos receber o seu grito de ajuda como um chamado para sair do nosso eu, aceitá-los com o mesmo olhar de amor que Deus tem por eles. Francisco pronuncia então uma frase muito bonita. Como seria bom se os pobres ocupassem no nosso coração o lugar que tem no coração de Deus. Francisco finalizou sua homilia recordando mais uma vez: os pobres facilitam-nos o acesso ao céu. É por isso que o sentido da fé do povo de Deus os viu como os porteiros do céu. Já desde agora são o nosso tesouro, o tesouro da Igreja. Já ao rezar a oração do Ângelus com os fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, Francisco, voltando a falar do Evangelho do penúltimo domingo do ano litúrgico, explicou que Jesus usa duas imagens aparentemente contrastantes. A primeira é uma série de eventos assustadores, e a segunda, a atitude de esperança em Deus, que torna possível não se deixar dominar pelos trágicos eventos. O Papa recorda que a fé nos faz caminhar com Jesus pelos caminhos deste mundo e que o Espírito irá dobrar as forças do mal, submetendo-as ao poder do amor de Deus. No final, o Papa pediu orações pela sua próxima viagem à Tailândia e ao Japão, que inicia na próxima terça-feira, dia 19, até o dia 26 de novembro. Momento intenso para Francisco foi o almoço na Sala Paulo VI, com cerca de 1.500 pessoas necessitadas, para testemunhar também a atenção que nunca deve faltar a esses nossos irmãos e irmãs. Ao chegar na Sala Paulo VI, Francisco saudou os presentes. Minhas boas-vindas a todos, disse. Desejo que hoje o Senhor abençoe todos nós, que Deus nos abençoe nesse encontro de amigos, nesse almoço e também bênçãos às suas famílias. Que o Senhor abençoe a todos. Obrigado e bom almoço, disse Francisco. O almoço para os pobres foi servido por 50 voluntários e colaboradores de associações de voluntariado. O menu oferecido pelo Papa era composto por lasanha, picadinho de frango com creme de cogumelos, batata assada, sobremesa, frutas e café. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Muito obrigado, Silvonei, por sua participação aqui no nosso programa Pai Eterno. O Regional Leste 2 da CNBB, formado pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, realizou durante a última semana a sua Assembleia Regional de Pastoral. Na ocasião, bispos, administradores diocesanos, coordenadores diocesanos de pastoral, representantes dos presbíteros e leigos que coordenam pastorais, organismos e movimentos, aprovaram as indicações pastorais que irão orientar as ações da Igreja na região nos próximos anos. As orientações têm como base as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para 2019 a 2023, aprovadas na 57ª Assembleia Geral da CNBB. Segundo o bispo de Divinópolis e presidente do Regional Leste 2 da CNBB, Dom José Carlos de Souza Campos, a Assembleia, com sua proposta de aprovação de indicações locais, é onde aparece a nossa identidade pastoral. Um projeto Catequese com Adultos em Brasília promove aprofundamento da fé com os colaboradores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Trata-se de uma proposta para que todos que desejam aprofundar a sua fé, incluindo os que ainda não receberam sacramentos, possam fazê-lo. O padre Janilson de Sá Santos, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética, animará os encontros mensais. A proposta, segundo o padre, é fazer com que os colaboradores da CNBB conheçam mais a Jesus, os seus ensinamentos e desejem viver a sua mensagem e os seus ensinamentos. O religioso aponta que a metodologia será apresentada em momentos de partilha, de conhecimento da Bíblia e dos repasses da doutrina da Igreja, que as pessoas que trabalham diretamente na conferência possam beber da fonte que traz tantos ensinamentos e coisas boas para o nosso Brasil
e a nossa sociedade, disse o sacerdote. Como a gente viu agora há pouco, nesse domingo, a igreja celebrou o Dia Mundial dos Pobres. Em Goiânia, o Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realizou uma ação social para marcar essa data. Vamos acompanhar na reportagem. A esperança dos pobres jamais se frustrará. A citação do Salmo é a mensagem do Papa Francisco para o terceiro Dia Mundial dos Pobres. Nesta data, a Igreja Católica no mundo todo é convidada a celebrar e desenvolver ações voltadas a quem mais precisa de atenção. Pensando nisso, a Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro desenvolveu uma grande ação social. Esse movimento mundial é justamente um grito, chamando a atenção das pessoas, dos cristãos, dos católicos, quanto à nossa missão de fazer o bem sempre, de estender a mão sempre, de ser solidário sempre. É a nossa missão como cristão no mundo. Durante a ação, vários serviços foram oferecidos à comunidade e quem veio aprovou a iniciativa. Eu vim atrás desses documentos, atrás de alimentação também, que estou escasso, estou no momento de rua e achando muito legal, muito importante, né? Uma coisa muito importante não só para mim, mas eu vejo bastante pessoas necessitadas, né? E é dificilmente você estar encontrando uma concentração dessa, né? Quem participou pôde fazer o cadastro na tarifa de baixa renda da conta de luz e teve até massagem para quem queria relaxar. Para as crianças foram oferecidas atividades lúdicas, brincadeiras e doces. O Edivaldo é um dos voluntários que ajudou na ação. Ele garante que sai daqui melhor do que chegou. Acho que a gente ganha mais do que doa, né? A gente aprende a valorizar mais as coisas que nós temos, né? Aprende a agradecer a Deus pelas pequenas coisas também. Então, acredito que a gente ganha mais do que doa. Todo o trabalho é pensado para ajudar quem precisa de assistência. Os serviços mais procurados são os de saúde. Neste ambiente, por exemplo, a população tem a oportunidade de fazer os exames oftalmológicos e aferir a pressão arterial. Na cozinha, os voluntários também trabalham duro em prol de quem precisa. Dona Silvia é uma das pessoas que faz questão de vir ajudar. É muito bom a gente servir. E depois que eu me aposentei, como eu trabalhei muitos anos em escola, lidando com a comunidade, com todo mundo, aí eu vim procurar um serviço assim que eu pudesse servir mais, continuar servindo enquanto ainda posso, né? E isso aqui é uma coisa muito boa, que eu acho que todas as pessoas deveriam estar ajudando e estar participando. Cada etapa do trabalho é feita com muito carinho e dedicação. E é por isso que o cardápio de hoje está caprichado. Hoje vai ter de tudo. Tem uma carne ao molho madeira, tem frango com legumes, tem farofa, tem feijão, feijoada, então salada, maionese, enfim, uma grande quantidade de comida. Um trabalho como esse enche de esperança o coração de quem tanto precisa de atenção. Aquilo que eu tenho é dom de Deus. Deus me ofertou, é capacidade ofertada pelo próprio Deus que me potencializou para essa realidade. E eu sou chamado a sair de mim, me ofertar, sair deste eu, deste centro, para ir ao encontro, me desinstalar, procurar aquele que realmente eu posso ser sinal e instrumento de ajuda, de esperança. Que Deus abençoe os voluntários da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Santuário da Mãe do Perpétuo Socorro, do bairro de Campinas, em Goiânia, que puderam se juntar para proporcionar, então, de fato, um dia especial para os nossos pobres. Um abraço carinhoso para a Pastoral de Rua do Movimento Filhos da Misericórdia e também para o CASC, o Centro de Assistência Social de Campinas, que deram um testemunho de consonância com a voz e o chamado do Papa Francisco. Chegou o momento de sabermos como foi o fim de semana em Trindade, na capital da fé de Goiás. Os filhos e filhas do Pai Eterno se reuniram para vivenciar a fé e a devoção. Vamos acompanhar na reportagem.
Neste fim de semana, milhares de devotos visitaram a Casa do Pai Eterno em Trindade. O primeiro compromisso dos devotos foi no Palavra do Pai, com o padre Robson de Oliveira. No Cine Teatro AFIP, todos foram convidados a refletirem sobre a importância de ter autoridade sobre o mal e combatê-lo. Se nós não cuidarmos daquilo que Deus nos deu, que é o dom, a graça e o poder do Espírito Santo, para que essa luz seja sempre acesa, e nós nos revistamos da graça de Deus ao ponto de vencer toda a iniquidade desse mundo e nós mesmos, em nossas iniquidades, nós sucumbiremos, nós nos entregaremos e deixaremos o mal reinar em nossa vida. E aí vem o fracasso, vem a vida onde nós colhemos coisas ruins o tempo todo naquilo que realizamos e tudo dá para trás. Então, Deus é o Deus do sucesso, é o Deus da vitória, é o Deus que nos conduz para o melhor, para a luz. Nós devemos usar essa autoridade que nós temos, de usar dessa luz, da graça e da força de Deus para vencer os males desse mundo. Então, dei 10 dicas para os romeiros desse final de semana, para que eles pudessem entender um pouco essa realidade. Ainda no sábado, o reitor do Santuário Basílica presidiu uma missa que tocou o coração de quem estava na Casa do Pai Eterno. E a cada celebração, os devotos têm a oportunidade de chegar um pouco mais perto do amor do Pai. E é por causa dessa devoção que o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno fica assim, lotado de fiéis. Entre os devotos estava a dona Valnivalda, que veio numa caravana da Bahia. Não tem palavras para a gente dizer, é uma emoção que a gente sente, só dá vontade de chorar, de alegria por estar aqui. Os baianos estavam acompanhados do Padre Hermano. Ele foi um dos concelebrantes da missa. A alegria de participar deste momento de fé foi indescritível. Sempre uma alegria muito grande, não só participar da celebração, mas acompanhar as pessoas que vêm de diversas paróquias. Já é a minha 4ª vez que eu venho aqui no santuário, sempre acompanhando caravanas e sinto a alegria de ver a fé do povo no Divino Pai Eterno. Então é sempre uma alegria vir desse santuário, levando bênçãos e graças para o povo da Bahia. Os devotos também puderam participar das missas na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. E no Cine Teatro AFIP, eles participaram do Romaria Sertaneja, apresentado pelo padre Natalino Martins e o Fábio Falcão. Eu juro, Fábio, que esse amor não acaba jamais. Vou te amar. Segura a parte de Minas aí, ó. É tanto querer, é tanta paixão. Te amo do fundo do meu coração, eu juro. No domingo, o dia também foi de muita fé e devoção. Romeiros do Brasil todo reunidos com o propósito de agradecer e louvar ao Pai Eterno. Fim de semana de muita bênção e graça, e fica o convite para você, num final de semana, daqui até para o fim do ano, vão se planejando para poder viver esses momentos conosco na capital da fé do povo brasileiro, nossa querida Trindade. Agora é o momento da gente interagir com você que está ligadinho conosco, você que deixou mensagem também aí nas nossas redes sociais. Thalita, vamos registrar a participação dos filhos e filhas do Pai Eterno? Muitas participações nesse comecinho de semana, Padre Wellington. Nosso Facebook aqui, a Márcia de Campinas, em São Paulo, postou durante o nosso programa pedindo oração pela saúde dela. Que o Pai Eterno cure minhas dores de coluna e a artrose nos meus joelhos e também a minha ansiedade. Márcia, que o Pai Eterno possa iluminar e abençoar a sua saúde. A Rita Medeiros pede oração pela saúde dela. Muitas dores também ela sente, pede ainda pelo filho o Rian e a filha Rebeca e ainda o marido o Josué. E a Maria Márcia Azevedo pede orações para a família, em especial para o filho dela, Maurício José, para que o Espírito Santo o ilumine no trabalho, e ela pede também por todos os doentes. E ainda aqui a Daniela Marques de Araújo: rogo por um emprego para que eu possa ajudar no sustento de minha família. Daniela, lá de Teresina, no Piauí, está ligadinha conosco nesta segunda-feira. Todos os pedidos dos que nós lemos agora e o que também não deu tempo de ler, com certeza estarão em nossas orações, né, Padre Wellington? É isso mesmo. E daqui a pouco tem mais registro de participação durante o nosso programa. Sabe por quê? Porque está na hora do nosso intervalo. A gente vai para uma pausa aqui no nosso programa e daqui a pouco a gente volta com o Momento do Santo Café. A conselheira Gabriele já está aqui
nos nossos estúdios para daqui a pouco falar um pouco mais sobre o Conselho Tutelar. Nós estamos vivendo o dia do Conselheiro Tutelar e nós vamos falar também sobre a criança, o adolescente, essa realidade que está bem próxima da nossa sociedade. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo sua audiência. Você que todos os dias, segundas, terças, quintas e sextas, tira esse momento do seu dia para nos acompanhar na nossa programação. Na hora daquele momento abençoado que você já sabe do nosso programa. Mas antes, eu convido você para poder acompanhar uma matéria que a nossa equipe fez sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA foi criado a partir da necessidade de assegurar leis específicas e garantir os direitos e deveres dos menores de idade no Brasil. Para conhecer e saber mais sobre esse documento, o programa Pai Eterno foi conversar com quem entende do assunto. Vamos acompanhar na reportagem. Para garantir a segurança dos menores de idade, existe no Brasil o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele foi criado em 1990, 2 anos após a criação da Constituição Federal. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele surgiu 2 anos após a promulgação da Constituição, de 88. E através da Lei 8.069, em 1990, e ele estabelece todos os regramentos, vamos dizer assim, e asseguram os direitos fundamentais de toda criança e adolescente, ou seja, todo aquele que não tem idade superior a 18 anos. Então, estabelece os direitos fundamentais, tais como a vida, saúde, alimentação, profissionalização, convivência familiar, enfim, os direitos básicos de qualquer ser humano. A doutora Maria do Socorro atua na área da infância e da juventude há 12 anos. Ela concorda que o nosso estatuto é bom, a ponto de servir como inspiração para outros países, mas pode e deve ser aprimorado. Na prática, ele até hoje ainda está sofrível, vamos dizer assim, ainda falta muitas articulações para que efetivamente ele se estabeleça, se cumpra. Então, um exemplo, as redes de garantia da criança e do adolescente, secretarias, né, de saúde, a educação, a saúde, a segurança, o bem-estar, né, a assistência social. Então, todas essas instituições que compõem a rede que garante a toda criança e adolescente o asseguramento dos seus direitos, né? Ainda falta muito para que tenham uma articulação efetiva e realmente nossas crianças estejam na escola, que ali seja dado um ensino que realmente seja válido, seja efetivo, que na saúde ela seja atendida no seu mais amplo sentido, não só uma consulta, uma cirurgia, um medicamento, mas que ela tenha acompanhamentos também na área de prevenção do uso de droga, de doenças mentais, de transtornos comportamentais e que ele tenha também, essa criança e adolescente, tenha assegurado outros direitos que estão também estabelecidos. No Juizado da Infância e da Juventude de Goiânia, chegam casos onde o menor está passando por situações de risco e vulnerabilidade. E algumas características aparecem com mais frequência no dia a dia. Aqui nós trabalhamos muito com o abandono, né, com os maus tratos. Então, inúmeras crianças chegam para nós mensalmente vítimas de espancamentos, de maus tratos,
de abandonos que estão aí noticiados na imprensa todo dia, né? Na busca de proteger as nossas crianças e adolescentes, todos nós temos responsabilidade. Está na lei. Caso você veja algum abuso próximo a você, não fique calado. Denuncie. Todos nós temos o dever, se temos conhecimento de uma criança que esteja em situação de violência, de abuso, de abandono, de constrangimento, enfim, nós temos o dever de levar até o Conselho Tutelar, até o Juizado da Infância, até o Ministério Público, enfim, acionar a rede de garantias, para que ela se movimente e retire aquela criança daquela situação de angústia e de sofrimento. Uma ferramenta importante da nossa sociedade é o Conselho Tutelar, que é um órgão do município e tem como principal função proteger os direitos das crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar, na verdade, é a primeira porta que se bate quando se verifica uma situação de irregularidade de um menor de 18 anos, de uma criança que é até 12 anos incompletos, ou o adolescente, que é de 12 a 18 anos. E para falarmos mais sobre esse tema, sobre essa realidade que toca diretamente a vida do conselheiro tutelar no trato com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos dar esse espaço aqui no Santo Café para a gente poder falar sobre isso. Por isso, convido você para tomarmos juntos o nosso Santo Café. Gabriele Alves Pereira, conselheira tutelar da região Centro-Sul de Goiânia. Gabriele, bem-vinda ao nosso programa. Alegria receber você aqui. Obrigada pelo convite, por estar abrindo a porta para a gente estar conversando um pouquinho sobre a importante função que é o Conselho Tutelar. Então, Gabriele, para a gente poder fazer uma retrospectiva aqui, nesse dia 18 de novembro é celebrado o Dia do Conselheiro Tutelar. Primeiramente, parabéns, né? Obrigada. O Conselheiro Tutelar, fala pra gente quem é o Conselheiro Tutelar na estrutura do município. Bem, o Conselho Tutelar ele é um órgão do município e ele serve para zelar e garantir os direitos da criança. Quando a criança sofre algum trauma, viola os direitos dela, garantias que está no nosso ECA, mas que às vezes não é cumprida. Então, o órgão competente vai direto para o conselho. Agora, sobre você falou do ECA. Para quem está em casa, o que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? O ECA na Lei 8.069, ele foi criado para estar garantindo as leis, os direitos básicos da criança e do adolescente vai estar no ECA, que é onde deve ser cumprido. Certo. Agora, diante dessa estrutura, diante desse movimento, como é que é o trabalho do conselheiro tutelar? Porque você, como conselheira, queria que você pudesse explanar para nós, assim, como é que vocês têm desenvolvido o trabalho de vocês? Bem, é um trabalho não muito fácil, porque a gente lida geralmente com crianças vítimas de maus tratos, crianças que precisam de vagas em CMEs, vagas em escolas, que precisam de vagas em hospitais, na área da saúde, maus tratos, trabalho infantil, e tudo chega diretamente ao conselho. Se o conselho não pode resolver, ele é o responsável por estar mandando para os órgãos competentes, tanto comunicar o Ministério Público como o Juizado da Infância e da Juventude, para estar tentando solucionar aqueles problemas. Aí tem, nesse caso aí do desenvolvimento das atividades, vocês visitam, vocês fazem alguma atividade preventiva ou somente já para ajustes de situações? Sim, se chega uma denúncia até o órgão, nós vamos averiguar o que aconteceu e lá a gente passa para os órgãos competentes. Também tem um trabalho de prevenção com os pais também, para estar conscientizando eles sobre
quando a criança tem maus tratos, por exemplo, a gente vai estar desenvolvendo um trabalho com essa família para que não venha acontecer mais. Então, há um trabalho de prevenção também com os pais, os responsáveis. Se dialoga, se estabelece um vínculo ali, e se precisar, leva assistência social, leva psicólogo para estar fazendo esse trabalho também. Certo. Hoje, em Goiânia, são quantos conselheiros? Cada região são 5 conselheiros e fica 5 suplentes também à disposição. Certo. E o conselheiro, ele é escolhido por voto direto? Voto direto. Interessante isso, né? Porque é uma forma também de representação. Sim, de alguém que defende direitos. A gente está escolhendo. Apesar de não ser uma votação obrigatória, em que as pessoas não têm muito conhecimento, é pelo voto. É pelo voto. É pelo voto. E aí vocês mobilizam, vocês têm um momento de campanha, sim, né? Sim, é um momento de campanha, é como uma eleição para vereador, prefeito, por exemplo. Só que o voto ainda não é obrigatório. Certo. Que futuramente precisamos que seja, para estar conscientizando mais as pessoas, para elas estar participando, né? E sabendo a importância que é um conselho. Agora é interessante, porque é um trabalho que muitas vezes não tem visibilidade, né, Sim. Gabriele? Porque as pessoas, elas cobram muito ações que às vezes têm destaque na mídia, aparecem. E o trabalho do conselheiro é um trabalho muito de bastidor, né? Sim, onde eu falo que futuramente precisava que esse voto seja obrigatório, porque aí está conscientizando, as pessoas iriam estar sabendo mais qual que é a importância e qual é a função do conselho. Certo. Agora, diante dessa situação, nós estamos vivendo aí a questão do dia do conselheiro tutelar e nós estamos para todo o Brasil comentando essa realidade tão importante para nós, né, para as nossas crianças, os nossos adolescentes. Vamos falar um pouquinho sobre o ECA, né? O ECA, ele tem valor de lei? Eu queria entender essa diferença, porque o não cumprimento, por exemplo, desse estatuto, nós poderíamos dizer que seria uma transgressão à lei? Sim, responde juridicamente, né? Se você não cumpre com o ECA ele veio para garantir, visar a criança e o adolescente. Então, ele precisa ser cumprido. E uma vez que ele não é cumprido, tem normas jurídicas para estar valendo ele, né? Certo. Agora, é interessante porque ele nasce para poder suprir uma necessidade, que é a proteção dos direitos de uma realidade que às vezes não tem tanta vez e voz na sociedade, né? Porque às vezes uma pessoa já autônoma, com os seus direitos assegurados, ela tem condição às vezes de se colocar, de se portar e de exigir os seus direitos. Mas o ECA, ele respalda às vezes aqueles que ainda não têm voz, né? Não tem uma voz ativa ainda, né? Porém, que é fundamental, né? Porque as crianças e adolescentes. São o futuro do nosso país, né? Do nosso Brasil, são eles. Então, a gente precisa ouvir, dar uma atenção melhor para eles, para que a gente talvez alcance uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. Existe uma integração, por exemplo, entre os conselhos tutelares e as escolas? Sim, as escolas hoje têm que comunicar. Se tiver uma suspeita de maus tratos, se a criança tem um índice muito alto de faltas, tem que ser comunicado ao conselho para ele estar investigando o que está acontecendo. Certo, então há uma comunicação. Sim, bem direta. Ai, que interessante isso. Acho que é de extrema importância porque, como a escola, eu acho que é o segundo espaço mais de convívio, né? Então é de fato um lugar onde a observação do professor também vai favorecer o trabalho do conselheiro, né? Sim, o professor, a escola ajuda muito o nosso trabalho, né? Para que, por exemplo, se a criança estiver sofrendo maus tratos em casa, o professor, ele nota, ele aciona o conselho e o conselho vai atrás, vai investigar o que está acontecendo. Então, a escola é fundamental para o nosso trabalho ser bem feito. Certo. Eu vou pedir para a Thalita já se preparar ali para apresentar para a gente também um pouco sobre a participação das pessoas, porque nós estamos ao vivo para todo o Brasil hoje falando sobre essa realidade do conselho tutelar, do conselheiro tutelar
né, nessa data em que é celebrado o Dia do Conselheiro Tutelar, a gente registra a participação, você que está nos acompanhando, nos assistindo em todo o Brasil. Thalita, vamos apresentar para as pessoas algumas participações, né, das pessoas que estão ligadinhas conosco através das nossas redes sociais. Pessoal tomando aí o Santo Café junto conosco, Padre Wellington, cada um aí acompanhando o programa, com a mesa também posta, já tomando esse café da manhã nessa segunda-feira junto com a gente. E a todo momento aqui chegando pedidos de orações nas nossas redes sociais. Pessoal pedindo aí oração pela família, oração pela saúde e falando, né, Padre Wellington, da importância de se discutir esse tema nesta data tão importante aí, né? A importância de falar sobre as crianças, os adolescentes e a proteção a eles que são vítimas aí, né? A gente sabe de tantas situações de violência até na nossa sociedade, né, Gabriela? Isso. Agora, Gabriela, vamos voltando aqui falando sobre essa realidade do dia do conselheiro tutelar. Tem muito tempo que essa figura integra as estruturas dos nossos municípios, desse cuidado para com os nossos pequenos, né, as nossas crianças e adolescentes? Tem, já tem um tempo que o conselho foi criado. Porém, ainda falta, como o senhor falou, precisa ser mais notado, precisa ser mais valorizado, porque ainda há um certo, até mesmo um certo preconceito quando se fala em conselho tutelar. Certo. As crianças, por exemplo, têm um medo quando fala, vou chamar o conselho tutelar, já tem aquele receio, já tem aquela cisma que o conselho vai vir para brigar ou para trazer algum malefício. Mas não, o conselho é extremamente importante, ele é um órgão que zela e cuida mesmo da criança e do adolescente. Como é que a gente pode imaginar uma melhor valorização do trabalho do conselheiro tutelar e da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente? Assim, estamos olhando para o futuro, né? Sim. E diante desse futuro, a gente constata dificuldades hoje, problemas, situações, mas como é que a gente pode enxergar o futuro da presença do Conselho Tutelar e da aplicação do ECA? Eu acredito muito que implementar políticas públicas seja um grande caminho. Desde que você der boas escolas, oportunidade para essas crianças e para esses jovens estar buscando um futuro melhor. Então, eu acredito que se os órgãos competentes, se o nosso poder público, sejam os vereadores, prefeitos, deputados, eles precisam estar olhando mais, estando dando essa oportunidade e inserir políticas públicas para essas crianças, qualidade de vida, que muitas das vezes falta. E lei existe, né? Lei existe. Muita Como a doutora lei. Maria Socorro falou, o nosso ECA é muito bom, mas ele precisa ser melhor executado, ele precisa ser melhor cobrado para que tenhamos um êxito melhor. É interessante porque muitas famílias que nos acompanham têm crianças, têm jovens e muito facilmente a criminalidade se aproxima das nossas casas, né? Está na vizinhança. Ao observarmos essa situação, a gente se preocupa. E aqui, por exemplo, na nossa associação, Filhos do Pai Eterno, nós temos um cuidado com a assistência social de crianças em regiões de vulnerabilidade. E a gente nota que a presença para a assistência social e o cuidado com essas crianças e jovens faz toda a diferença num contexto macro, né? Melhora a presença na escola, melhora o relacionamento com a família. Né? Então, o papel também dessas ONGs, desses grupos que prestam assistência também penso ser de importância relevante, né? Claro, precisa ter todo um conjunto, né? Se tiver um pouquinho de cada, eu acredito que tenhamos um êxito bem melhor. E dar oportunidade, porque às vezes é o que falta. Dar uma oportunidade de trabalho, dar oportunidade de boas escolas, até mesmo de lazer, né? Certo. Eu estou aqui falando com o irmão Sebastião Camargos, também está ligadinho conosco. Ele, que já participou aqui do nosso Santo Café, ele diz até o seguinte aqui, olha, eu participei da história
do Estatuto da Criança e do Adolescente. O irmão Sebastião, que fundou a Casa da Criança, hoje é um centro redentorista para acolhimento de jovens e crianças, o centro ali no setor Ponta Caiana, na região da Grande Trindade. Agora, Gabriele, nós vivendo esse momento tão interessante do Santo Café, ao trazermos tanto a realidade do ECA como do conselheiro, a postura da sociedade. Qual que deve ser a postura das pessoas, das famílias, em relação ao trabalho do conselheiro? Eu acredito que a sociedade ela precisa se conscientizar mais. Qual é a função do conselheiro? Precisa estar mais atuante, precisa participar mais não só do cuidado com essas crianças e adolescentes, mas ser mais participativa. Certo. Olha, eu fico muito satisfeito, Gabriele, e desde já parabenizo você e na sua pessoa todos os conselheiros, né, que participam conosco. Eu acho que a gente tem participação agora com a Thalita Carvalho. O pessoal está ligadinho no nosso programa ao vivo para todo o Brasil. As pessoas estão deixando aí sua participação nas nossas redes sociais. Isso mesmo, Padre Wellington, o pessoal participando conosco na nossa edição desta segunda-feira e lendo, antes do nosso programa e me preparando aqui para a nossa edição de hoje e também vendo algumas participações aqui, algumas dúvidas que eu quero passar para a Gabriela, 2 perguntas. A primeira dúvidas sobre como fazer uma denúncia ao Conselho Tutelar. Para deixar isso mais claro, né? Onde ligar ou aonde ir, como fazer a denúncia ao Conselho Tutelar é a primeira pergunta. E a segunda, o que um conselheiro tutelar não pode ou não deve jamais fazer? Vamos então por partes, né? Primeira pergunta como fazer uma denúncia ao Conselho Tutelar? Perfeito. Bem, a denúncia ela pode ser anônima, você liga para o... Tem 5 regiões, cada região tem o seu centro. Tem sempre um número diferente. Sim. Você faz essa denúncia, se você não quiser se identificar, pode ser anônima. E o conselho vai até essa denúncia, vai investigar, vai ver o que realmente aconteceu. E é só acionar, o conselho funciona 24 horas, final de semana, feriados, todos os dias ela funciona. Então, basta estar ligando e a gente vai verificar a denúncia. Certo. Agora, a segunda pergunta, Thalita. O conselheiro tutelar jamais pode fazer ou não deve fazer, né? O que o conselheiro tutelar não pode fazer? Uma coisa é certa, engraçado, porque a pergunta, ela começa negando, né? Porque, na realidade, a gente entende qual que é o papel, o que deve ser feito, quais são as características próprias. Nesse caso, a nossa telespectadora está perguntando o que um conselheiro não pode fazer ou não deve fazer. O conselho tutelar ele não tem a competência para estar julgando. Então, ele vai para o órgão competente, ele oferece a denúncia ao Ministério Público ou ele vai até um juizado da infância e da juventude. E aí, o órgão competente, a juiz, o Ministério Público, que vai estar solucionando o problema. Então, mas e o lapso de tempo? Porque quando a gente fala assim, isso vai ser solucionado, né? Uma criança que está, por exemplo, sofrendo maus tratos. Como é que o Conselho Tutelar vai se organizar? Porque não é simplesmente alguém denunciar que vai terminar essa situação, né? Sim. Quando há, por exemplo, vítimas de maus tratos, e chega a denúncia para a gente e a gente constata que houve realmente maus tratos, a gente tenta afastar esse primeiro momento a criança do agressor, né? Do agressor. E aí o juiz vai determinar com quem que essa criança vai ficar. Até então, ela fica, se não tiver um responsável da família, ela vai para um abrigo. E esses abrigos, eles existem na estrutura da cidade? Como é que é isso? Sim, temos abrigos para levar essas crianças quando não tem um seio familiar que ela possa estar indo, tem esses abrigos que a gente encaminha elas. Qual que é o tempo que essa criança vai ficar num abrigo? Aí depende muito da situação, se não tem algum responsável que queira assumir essa criança, que não só queira, né, que tenha condições também de estar acolhendo essa criança.
Certo. Agora, diante das participações, eu achei interessante porque as pessoas elas estão de fato ligadinhas no nosso programa, estão trazendo aqui as suas dúvidas e é um dia muito importante. Eu me lembro bem aqui a participação dos conselheiros tutelares na estrutura do município, eu acho que é de suma importância. E diante desse trabalho, como é que você, Gabriele, se sente, né, exercendo essa função para o cuidado, para a atenção para com a criança e o adolescente? Eu não diria que seja um trabalho fácil, porque quando você se lida com crianças vítimas de maus tratos, abandono, é difícil, não tem como você não ficar tocado, não tem como você não se comover com aquela situação. Mas é um trabalho extremamente importante para a sociedade, extremamente para essa criança que às vezes deixou de ter esperança no seio tanto da família como até própria a negação do Estado. Então ele precisa ser valorizado, ele precisa estar atento, mas é um trabalho gratificante você lidar com essas crianças e adolescentes, por mais que eles estejam ali num momento difícil, né? É prazeroso mexer com elas. É isso mesmo, ter esse contato, esse cuidado, né? Sim. Eu acho isso muito importante também. Mas, Gabriele, eu quero agradecer, a sua presença aqui no nosso programa, agradecer a sua participação e dizer também, na sua pessoa, da nossa abertura aqui na TV para o trabalho do Conselho Tutelar. Obrigada. E a você e aos demais conselheiros também da nossa cidade, os nossos parabéns. Obrigada. E aproveitando, queria que o poder público, vereadores, prefeito, olhassem mais para o nosso conselho, olhassem mais para a nossa estrutura e desse uma qualidade no nosso trabalho melhor. Olhar com mais atenção, com mais cuidado. atenção. Isso é muito importante, até porque isso é fruto dos nossos impostos, né? Nós que pagamos impostos, nós que estamos na estrutura da sociedade, é um direito adquirido da criança e do adolescente poder usufruir de um órgão tão importante como o Conselho Tutelar. E hoje, dia do Conselheiro Tutelar, a gente observar essa estrutura cada vez mais necessária na nossa sociedade. Seria bom não precisar, né? Sim. Mas se precisar, é bom saber que a gente tem com quem contar no caso do Conselho Tutelar. Muito obrigado, Gabriele. Obrigada. Deus abençoe, tá? Amém. Você e todos os conselheiros do nosso Brasil. Amém. Obrigada. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno para você, para todo o Brasil. Você que está em casa, você que está no trabalho, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação conosco. Lembrando dos canais pelos quais você pode se associar à família Filhos do Pai Eterno, 6235069800 ou acessando o nosso portal paieterno.com, a importância que você tem para esta obra, para esta família de amor é de destaque, porque é através do seu sim que nós evangelizamos, que o sinal da TV Pai Eterno chega cada vez mais longe, para ficar cada vez mais perto de você. E hoje nós louvamos e bendizemos a Deus pela participação de todos os filhos e filhas do Pai Eterno que fazem parte dessa obra de amor. A gente tem imagem do nosso call center. Se a gente tiver imagem do nosso call center, só para mostrar o trabalho dessas pessoas que ficam aqui na família Filhos do Pai Eterno para acolher a sua ligação,
para acolher o momento em que você pega o seu telefone, você liga para nós, você deixa os seus dados e assim participa efetivamente desse momento de evangelização da Igreja no Brasil, levando para as pessoas a consciência do amor do Pai Eterno, fazendo com que mais e mais pessoas sintam esse amor através dos meios de comunicação e também na construção, na edificação na casa de Deus, a casa do Pai Eterno em Trindade, que está sendo construída com o seu sim generoso mensal, você que recebe a carta do Padre Robson e envia para nós sempre a resposta dessa carta, que é o motivo da nossa oração, está aqui, ó. Esse é o nosso momento em que nós rezamos por você, nós pedimos pelas preces que você nos envia, os pedidos de oração que você escreve no cartão resposta da carta mensal do Padre Robson de Oliveira, para a sua casa, para a sua família, pelas necessidades que você nos apresenta. Agora, Thalita, vamos registrar a participação dos filhos e filhas do Pai Eterno que estão ligadinhos no nosso programa, que deixaram sua mensagem no Facebook e também no Instagram. Vamos agora às mensagens do nosso Instagram. Manuel Luiz pede que o Pai Eterno abençoe a vida e a família dele. Mensagem também da Thaís Ferreira Júlio. Pai Eterno, cure o câncer da minha mãe. Abençoe todo o tratamento dela. A Thaís é de São José do Rio Preto, em São Paulo. Que você tenha muita fé, viu, Thaís? Renove as suas forças, as suas esperanças, todos os dias, nos seus pedidos, nas suas orações, porque para Deus nada é impossível, viu? Pode acreditar, porque você pode ter aí uma surpresa, no meio desse tratamento e ter um resultado muito positivo lá na frente. A Liduína de Freitas pede oração para a vida financeira dela. Ela é de Fortaleza, no Ceará, está acompanhando o nosso programa. Dona Liduína, então, com certeza estará também em nossas preces nesta segunda-feira. Maria Edna, quero pedir oração por mim, que estou em tratamento, e amanhã vou começar a fazer quimioterapia. Que o Pai Eterno venha em meu auxílio. Maria Edna também, o que eu falei agora há pouco, no recado anterior para a Thaís, que você possa se alimentar e se fortalecer na fé, porque para Deus nada é impossível, viu? A Janine pede uma oportunidade de emprego. Carol Dantas pedindo ao Pai Eterno que abençoe a vida dela, a dos filhos e de toda a família. A Carol lá de Itabuna, na Bahia, pessoal da Bahia aí ligadinho sempre conosco nas nossas manhãs aqui na TV Pai Eterno. E ainda a Andréia Gechonki, acho que é assim a pronúncia, viu, Andréia? Peço oração em especial para mim e para minha família, meu marido Arnoldo, meus filhos Andrei e Isabelle. Andréia, a família dela lá de Cascavel, no Paraná, pessoal também sempre acompanhando a TV Pai Eterno. E a gente se alegra, né, Padre Wellington, com cada recado, com cada mensagem que chega aqui para nós. É isso mesmo, a gente louva e bendiz a Deus por todos aqueles que enviam mensagens aqui para o nosso programa. São matéria de oração no momento das bênçãos e da consagração ao Pai Eterno, bem no finalzinho aqui do nosso programa Pai Eterno. O título de Basílica é um reconhecimento pontifício que parte do próprio Santo Padre o Papa a partir da devoção que está presente em uma determinada igreja. Em Trindade está a Basílica do Divino Pai Eterno, que completa hoje 13 anos da elevação a este título. A reportagem a seguir vai contar um pouco dessa história. Vamos acompanhar. Conhecer o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade é uma experiência de fé que faz parte da história daqueles que amam e servem ao Pai. A gente até não sabe nem falar direito, tão emocionada que a gente fica, sabe? Não, é uma benção de Deus, que Deus mandou por nós. O cantinho do céu que a gente vem, né? O pedacinho do céu que a gente tem que agradecer a Deus, que a gente consegue nas graças. Vontade de ficar o tempo todo, ficar dentro da igreja, no santuário, né? Graças a Deus. Nesta segunda-feira, 18 de novembro, a igreja comemora o aniversário de 13 anos desde a elevação do Santuário do Divino Pai Eterno à dignidade de Basílica. É uma igreja que tem uma expressão muito forte. É uma igreja no centro-oeste que traz o culto, a adoração
as pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a centralidade, o fundamento da fé cristã. Então, nós nos alegramos porque essa igreja foi dedicada à pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e assim, carinhosamente, que brotou do coração do povo do Brasil, e principalmente do coração do povo goiano, trindadense, foi reconhecer na pessoa do Pai essa paternidade. O título é o reconhecimento do Papa pela grande importância espiritual e histórica do lugar. Basílica do Divino Pai Eterno tem uma predileção no coração do povo, principalmente do povo goiano e do povo do Brasil, porque é uma igreja que é referência. Enquanto a igreja é referência, ela, ao longo da vida pastoral dela, ela foi se agregando elementos que nós, padres que trabalhamos aqui neste santuário, achamos por bem apresentar a Santa Sé, a partir do senhor arcebispo, pedindo o título de reconhecimento que a igreja, o santuário, pudesse ser elevada à dignidade de basílica. Então, há 13 anos atrás, nós recebemos esse título. Na época, ainda era o Papa Bento XVI, que concedeu o título à Igreja Santuário do Divino Pai Eterno. O título de Basílica foi concedido em 2006, ano que marcou o jubileu de 50 anos da Arquidiocese de Goiânia. A igreja é a única no mundo dedicada ao Divino Pai Eterno, uma devoção que é cada dia mais conhecida, não só no Brasil, mas no mundo todo. A partir do Santuário de Trindade, nós atingimos todo o território brasileiro. Então, nós temos o cuidado de zelar pela casa do Senhor, a casa de Deus, e principalmente pelo culto, pela adoração, principalmente na Eucaristia. Nós zelamos por fazer bem, podemos dizer assim, fazer bem a celebração litúrgica, não ferindo nenhum princípio que pede que nós o celebremos com dignidade. A fé dos devotos do Pai Eterno fizeram com que o Vaticano reconhecesse a importância do santuário. Por isso, esta é uma data para comemorar e celebrar. E nós agradecemos ao Pai Eterno a oportunidade de vivermos nessa graça e paz de podermos ter a Basílica do Pai Eterno com essa dignidade reconhecida por todo o Brasil e também pela Igreja. Agora a gente vai contar a história de devoção da Luciana, devota do Pai Eterno. Ela confiou no poder da fé e alcançou a graça na vida de sua filha. Acompanha na reportagem. Luciana Duarte é prova de que com o pai tudo é possível. Mãe de 2 filhas, a mais nova hoje, com 16 anos, nasceu uma criança normal, mas com o tempo foi desenvolvendo alguns problemas. Quando chegou a idade, já escolar, a gente notou aquela diferença, que as pessoas falam, você não pode comparar, não vamos fazer comparação de um filho para outro, que um é igual ao outro, mas aí, assim, foi nesse meio de comparação que a gente percebeu que ela era imatura. Foi no primeiro ano de escola que a mãe percebeu a dificuldade que a filha tinha com algumas coisas. Foi aí que Luciana teve que tomar uma atitude. Aí eu cheguei um certo tempo, eu peguei e resolvi tirar ela dessa escola, porque eles queriam passar ela para uma série lá, que eu já achava que não dava, e ela não sabia escrever nada, nem a letra A, Aí eu tirei ela dessa escola e fui buscar outros caminhos, E procurei o médico, Porque um certo dia o pescocinho dela inchou e eu fiquei muito preocupada. Levei ela no médico, no pediatra, E ele fez os exames e constatou, deu sugestivo de hipotiroidismo, Porque o hormônio estava acima, muito acima mesmo, a taxa do normal. Aí começou a saga. Ela foi atrás de especialistas e depois de muita luta constatou o problema de Anelisa, deficiência intelectual.
Como ela era muito nervosa, né, e tal, procurei o primeiro neurologista. Aí a primeira consulta que eu levei a Anelisa, o médico simplesmente ele fez um exame lá e falou assim para mim: mãe, a sua filha nunca vai aprender a falar, a escrever e a ler. Aí eu falei: como assim, doutor? Ela: mãe, sua filha é deficiente intelectual, ela nunca vai aprender, ela não vai aprender. A Luciana não perdeu a fé. Em momento algum pensou em desistir. Se apegou no Pai Eterno e mesmo vendo a filha desacreditada pelos médicos, ela lutou até que Anelisa aprendesse a ler e escrever. Bênção grandiosa de um Deus misericordioso. Preocupações para que seja colhido em vossa bondade. Eu fiz uma promessa que falei que eu não aceitava isso na vida dela, que eu queria, que eu ia ter muita fé, continuar tendo a minha fé e ia fazer um propósito. Se ela aprendesse a ler, eu ia lutar e com muita fé eu ia seguir o meu caminho, né, para estar colaborando também. E que se ela aprendesse a ler, eu ia levar ela lá na casa do Pai para poder estar lendo lá a consagração, né, do Divino Pai Eterno. E assim eu fiz, foi muita luta, muita terapia, muita oração. A devota abandonou tudo para cuidar da filha e se emociona ao lembrar das pedras que encontrou pelo caminho até conseguir vencer esse desafio. Mas não é, diante da nossa fé, né, diante do Pai, nada é irreversível. Hoje ela é testemunha do amor que o Pai Eterno tem por ela e sua família, tanto que tudo o que tem se resume em gratidão. Graças a Deus, assim, eu sou muito grata. Nossa, eu agradeço assim dia e noite. Dia e noite eu agradecendo, sabe? Essa graça alcançada. Agora é adaptar a Anelisa para cumprir a promessa de ir ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e rezar a consagração como forma de agradecimento pela graça alcançada. Obrigada, Pai Eterno! Deus abençoe a vida de todos os devotos e devotas que participam dessa família de amor, que estão sempre ligadinhos conosco. Agora, Thalita, vamos interagir com aqueles que deixaram suas mensagens em nossas redes sociais. A participação agora do seu João Gomes Batista. Bom dia, Padre Wellington e Thalita. Um belo programa para assistirmos na segunda-feira de manhã. Peço oração para toda a minha família, moro em São Paulo, capital, e sou associado da AFIP. Seu João Gomes Batista, que alegria receber a sua participação e tenha certeza que estaremos juntos em oração. A Eliana França, de São Paulo, pede orações a Camila e o pequeno Ravi, que irá fazer uma cirurgia de hidrocefalia amanhã, né? Terça-feira. Pede aqui para que o Pai Eterno possa abençoar. Nós também pediremos pelo Ravi, viu, Eliana? Obrigada pela sua participação. Elinha Martos. Peço pelo meu pai, o senhor Janiro Lázaro Martos, que ele tenha ânimo para vencer a dura batalha que vem enfrentando com AVC. Que o seu Djaniro, então, possa receber aí a proteção e todas as bênçãos do Divino Pai Eterno e também de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E participação ainda da Neuza Simões, pedindo oração para o esposo dela, o seu José Ribeiro Sobrinho, que está com depressão profunda desde 2013. Ele vem sofrendo com esse mal. Ela é de Caetanópolis, em Minas Gerais. Neuza, vamos colocar, então, o seu esposo, né, o seu José Ribeiro também em nossas orações e vamos apresentar a vida e a saúde dele ao Divino Pai Eterno. Isso mesmo, vamos louvar e bendizer o Pai Eterno pela vida de todos aqueles e aquelas que deixaram suas mensagens e também estão participando com suas intenções do nosso programa. Vamos agora rezar com Santo Afonso Maria de Ligório. No pensamento de Santo Afonso para o dia de hoje, ele nos ensina: Deus quer todos santos, cada um no seu estado de vida. O religioso como religioso, o leigo como leigo, o sacerdote como sacerdote, o casado como casado, o negociante como negociante, o soldado como soldado, e assim em todos os estágios de vida.
Somos todos chamados à santidade, como nos diz a palavra de Deus em Mateus. Sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Esse chamado não é apenas para religiosos, religiosas, pessoas engajadas nas causas da igreja. Definitivamente não. Somos todos nós, você, eu, seu pai, sua mãe, seus irmãos, os nossos primos, todos aqueles que participam da nossa realidade. Trata-se de um chamado universal. Já temos um modelo para nós, Jesus Cristo. Seu testamento, seu evangelho, para nós é um código de santidade. Temos também os santos, aqueles que trilharam esse caminho e podem nos dar as indicativas para seguirmos na direção correta. Eles acendem luzes que nos iluminam e nos ajudam a encontrar o nosso modo de caminhar. Assim como eles, que foram homens e mulheres comuns, que com a ajuda de Deus encontraram uma maneira segura para si, respeitando a identidade pessoal, de seguirem o Cristo de perto e viverem segundo o Evangelho. O chamado é comum para todos, mas o modo de ser santo é particular. Que nós possamos fazer essa experiência da vivência, da vontade de Deus em nossas vidas, em nossa realidade. Amém. Vamos pedir então a bênção do Pai Eterno para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Vamos colocar aquelas pessoas que estão trabalhando e aquelas que estão à procura de um serviço. Tome posse dessa bênção na sua casa, na sua vida e na vida da sua família, para que todos sejam alcançados. Mediante suas intenções apresentadas a nós rezamos pedindo que o Senhor acolha, proteja e abençoe os nossos pedidos e agradecimentos. Tome posse dessa bênção do trabalho. Divino Pai Eterno, Pai de bondade, Criador de todas as coisas e santificador de todas as criaturas, suplicamos a Tua bênção e proteção sobre todos os locais de trabalho. Que a graça do Teu Espírito Santo habite nesses lugares para que não haja contenda nem desunião. Afasta toda inveja, que os Teus anjos de Deus acampem ao redor dos estabelecimentos e somente a paz e a prosperidade habitem esses lugares. Concede a todos os trabalhadores um coração justo e generoso, para que o dom da partilha aconteça e as Tuas bênçãos sejam abundantes. Dá saúde aos que retiram dos seus empregos o sustento da família, para que saibam sempre cantar louvores a Ti. Divino Pai Eterno, também pedimos a Tua bênção e providência para as pessoas que estão desempregadas. Amparai-lhe com a vossa graça, para que não desanimem na fé e tenham sempre a esperança de prosseguir na luta. Que tudo concorra para o seu bem e que elas alcancem logo o trabalho que esperam. Amém. Momento de pedirmos também agora a bênção e a proteção para as participações do nosso programa, chegando o momento da consagração, Thalita. Nós apresentamos estes nomes de todas as pessoas que participaram no decorrer do programa Pai Eterno de hoje, também rezando pelo nosso telespectador que está do outro lado do receptor, ligadinho conosco, esperando a consagração. Vamos registrar aqui então a Maria Felício Coutinho de Teresina, no Piauí, a Cirleia Guimarães de São Sebastião da Vitória, em Minas Gerais, ainda Ana Flávia Rezende Barbosa de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, Elizabeth Alves Duarte de Belo Horizonte, também Minas, a Deise Graziele de Vianópolis, interior aqui do nosso estado de Goiás, e ainda a Maria Aparecida, lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul, e ainda, né, Padre Wellington, todos os outros nomes que a gente não leu aqui, mas que com certeza estarão no coração do Divino Pai Eterno. O Pai Eterno conhece a nossa necessidade, sabe o nosso nome, pois está gravado na palma de sua mão, e tem a certeza de que Ele está sempre nos acompanhando, com o seu coração aberto
a fim de que nós possamos, ao nos aproximarmos dele, nos transbordar de amor e de paz. Vamos agora nos consagrar ao Pai Eterno e eu convido você a rezar comigo esta consagração. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Que o Pai Eterno seja bendito e louvado na vida da sua família, daqueles que você coloca no coração de Deus. Nós agradecemos a sua audiência, agradecemos sua sintonia conosco. Thalita, obrigado também por sua participação em mais um programa Pai Eterno. Até amanhã, aqui na TV das Bênçãos do Pai. Até amanhã, Padre Wellington. A você de casa, obrigada pela participação, obrigada pela companhia nesse comecinho de semana e já te convido a estar conosco novamente amanhã, terça-feira, às 8h15 da manhã, aqui na tela da TV Pai Eterno. Um excelente dia para você, uma semana abençoada para todos nós. Até amanhã, Padre Wellington. Fique com Deus. Fique com Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro e de São José, desça sobre você, sobre sua família, a alegria, a saúde, a paz e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam e até que a gente se encontre de novo, que uma chuva serena possa cair sobre a sua vida e a vida da sua família, confirmando as bênçãos de Deus. Forte abraço e até amanhã com mais programa Pai Eterno aqui na sua TV, na TV das Bênçãos do Pai.